Era uma sexta-feira chuvosa de março em São Paulo quando Marina Santos, de 28 anos, decidiu que precisava fugir de sua vida sufocante. Formada em jornalismo, trabalhava há 5 anos numa redação onde seus sonhos morriam um pouco a cada dia, esmagados pela rotina de matérias sobre trânsito e celebridades menores. Sua mãe, Dona Conceição, ligava 3 vezes por dia perguntando quando ela ia se casar e dar netos, enquanto seu namorado Bruno falava apenas sobre futebol e cerveja. A chuva batia contra a janela de seu apartamento no Bexiga, e Marina sentia que estava se afogando numa vida que não escolhera. Havia uma inquietação crescente em seu peito, uma sensação de que algo terrível aconteceria se ela não mudasse logo. Seus pesadelos tinham se tornado mais frequentes nas últimas semanas, sempre envolvendo trens escuros e estações desertas. Ela acordava suada, com o coração disparado, sem conseguir se lembrar dos detalhes, apenas da sensação de pavor que permanecia por horas. Naquela manhã, ao acordar com mais um pesadelo, Marina tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Seu amigo Carlos Henrique, conhecido como Carlinhos desde a faculdade, também estava em crise. Aos 30 anos, o rapaz magro e nervoso havia perdido o emprego de programador numa startup que faliu da noite para o dia. Morava com a mãe num sobrado em Perdizes, e a pressão familiar para ser alguém na vida estava sufocando-o lentamente. Carlinhos sempre foi fascinado por mistérios urbanos, lendas e histórias sobrenaturais, passando noites em fóruns online discutindo avistamentos de fantasmas e lugares amaldiçoados. Ele tinha uma coleção de livros sobre o ocultismo brasileiro e sabia de cor todas as lendas paulistanas. Nas últimas semanas, vinha pesquisando sobre linhas de trem abandonadas e estações fantasmas na cidade, uma obsessão que começou após encontrar um mapa antigo do metrô numa sebos da Rua São Bento. O mapa mostrava estações que nunca existiram oficialmente, traçados que não correspondiam à realidade atual. Carlinhos sentia que havia algo sinistro nessas informações, mas não conseguia parar de investigar. Sua mãe reclamava que ele passava as madrugadas acordado, digitando furiosamente no computador. Foi numa dessas noites insones que Carlinhos descobriu a lenda da linha fantasma da Estação da Sé. Segundo relatos antigos que encontrou em fóruns obscuros, existia uma plataforma secreta na estação, acessível apenas em certas condições específicas. A lenda dizia que uma vez por mês, na lua nova, um trem especial partia dessa plataforma levando passageiros para um destino desconhecido. Quem embarcava nesse trem jamais voltava, mas não porque morria, simplesmente desaparecia da realidade conhecida. Carlinhos riu inicialmente, mas as histórias eram detalhadas demais, específicas demais para serem apenas invenção. Havia nomes, datas, descrições precisas de como encontrar a entrada secreta. Ele começou a conectar os pontos. Pessoas que haviam desaparecido misteriosamente em São Paulo, sempre próximas à data da lua nova, sempre vistas pela última vez nas proximidades da Estação da Sé. O padrão era perturbador, mas também fascinante. Carlinhos sabia que Marina estava passando por uma crise, e uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Talvez fosse a chance de ambos escaparem de suas vidas miseráveis. Marina recebeu a ligação de Carlinhos numa terça-feira, 3 dias antes da lua nova. "Mari, preciso te contar uma coisa incrível", disse ele com a voz tremendo de excitação. "Encontrei uma maneira de a gente sumir daqui, literalmente." Ela riu, pensando que era uma das teorias conspiratórias dele, mas algo no tom de voz do amigo a fez prestar atenção. Carlinhos contou sobre a lenda da linha fantasma, sobre as pessoas desaparecidas, sobre a chance de escapar para uma realidade diferente. "Você está louco", foi a primeira reação de Marina, mas enquanto ele falava, ela sentia um arrepio estranho percorrer sua espinha. Era como se algo dentro dela reconhecesse a verdade naquelas palavras absurdas. Seus pesadelos com trens e estações começaram a fazer sentido de uma forma perturbadora. E se for verdade? Ela se perguntou em silêncio. E se realmente existir uma forma de escapar? A ideia era terrível e tentadora ao mesmo tempo. Carlinhos marcou um encontro para o dia seguinte,
para mostrar todas as evidências que havia coletado. No café da Rua Augusta, onde se encontraram, Carlinhos espalhou sobre a mesa uma coleção impressionante de documentos. Printouts de fóruns, páginas de jornais antigos, mapas do metrô de diferentes épocas, fotografias embaçadas de pessoas desaparecidas. "Olha isso aqui", disse ele apontando para um recorte de jornal de 1987. "Mulher de 32 anos desaparece sem deixar rastros. Última vez vista na estação da Sé durante a lua nova." Havia dezenas de casos similares, espalhados ao longo de décadas. Marina sentia o café esfriar em suas mãos enquanto examinava os documentos. Havia algo hipnótico naquelas histórias, como se ela estivesse sendo puxada para dentro delas. "E como você sabe que isso não é apenas coincidência?" perguntou, tentando manter a racionalidade. Carlinhos sorriu de forma estranha e puxou um último papel. Uma fotografia em preto e branco de uma mulher parada numa plataforma de trem. A mulher era idêntica à Marina, mas a foto era de 1962. "Eu acho que você já fez essa viagem antes", disse ele, com os olhos brilhando de uma forma que ela nunca havia visto. Marina sentiu o mundo girar ao ver a fotografia. Era impossível, mas a semelhança era perturbadora. Mesmo rosto, mesmos olhos, mesma expressão de inquietação que ela via no espelho todas as manhãs. "Isso é apenas coincidência", murmurou, mas sua voz tremeu. Carlinhos balançou a cabeça lentamente. "Encontrei mais fotos. Mulheres parecidas com você aparecem em registros da estação desde 1920. Todas desapareceram na mesma época do mês." Ele mostrou mais fotografias, todas mostrando mulheres que poderiam ser irmãs de Marina, todas com a mesma expressão perdida, todas paradas na mesma plataforma que ela não reconhecia. "Você acredita em reencarnação?" perguntou Carlinhos. "Porque eu acho que você tem uma dívida com esse lugar." Marina quis rir, quis levantar e sair dali, mas não conseguia tirar os olhos das fotos. Havia algo familiar naquelas imagens, como se fossem memórias esquecidas tentando voltar à superfície. "Amanhã é lua nova", disse Carlinhos juntando os papéis. "Se você quiser descobrir a verdade, é a nossa chance." Aquela noite, Marina não conseguiu dormir. Andava pelo apartamento olhando pela janela para as luzes da cidade que nunca dormia. Seus pesadelos sempre terminavam numa estação escura, com o som de um trem se aproximando. Agora, pela primeira vez, ela se perguntava se não eram pesadelos, mas memórias. Ligou para Carlinhos às 3 da manhã. "Eu vou", disse simplesmente. "Eu preciso saber o que está acontecendo comigo." Do outro lado da linha, Carlinhos respirou fundo. "Eu pesquisei mais. Tem instruções específicas. Temos que chegar lá à meia-noite em ponto. Tem uma entrada secreta no terceiro pilar do lado leste. Você tem que levar algo pessoal, algo que represente sua vida atual." Marina olhou ao redor do apartamento, para as coisas que acumulara nos últimos anos. Tudo parecia sem sentido agora, como se fossem pertences de uma estranha. "E se a gente não voltar mesmo?" perguntou. "Então pelo menos a gente vai ter tentado viver", respondeu Carlinhos. Marina desligou o telefone e se preparou para a jornada que mudaria tudo. A sexta-feira chegou com uma sensação de inevitabilidade. Marina acordou sabendo que aquele seria um dia diferente de todos os outros. Chamou no trabalho dizendo que estava doente. Tecnicamente não era mentira. Sentia-se febril, como se seu corpo estivesse se preparando para algo monumental. Passou o dia arrumando o apartamento, como se estivesse se preparando para uma viagem longa. Escreveu cartas para sua mãe e para Bruno, explicando que precisava de um tempo para pensar. Não mencionou nada sobre a lenda ou sobre Carlinhos. Como poderia? Ninguém acreditaria. Ela mesma mal acreditava. À tarde foi ao banco e sacou todo o dinheiro que tinha. Não sabia por quê, mas sentia que precisava levar algo de valor. Quando o sol começou a se pôr, Marina pegou uma foto sua com a família e a guardou na bolsa. Era isso que levaria. A lembrança de quem ela era antes de descobrir quem poderia ser. Às 10 da noite, encontrou Carlinhos no largo do Paissandu. Ele estava pálido e nervoso, carregando uma mochila velha. "Você tem certeza disso?"
Perguntou Marina, vendo o estado do amigo. Carlinhos assentiu, mas ela podia ver o medo em seus olhos. Eu pesquisei mais sobre as pessoas que desapareceram. Todas tinham algo em comum. Estavam em momentos de crise, querendo escapar de suas vidas. É como se o trem só aparecesse para quem realmente precisava. Eles caminharam em silêncio pelas ruas desertas do centro. São Paulo de madrugada tinha uma energia diferente, mais sombria, como se a cidade revelasse seu lado oculto apenas para aqueles corajosos o suficiente para procurar. Marina sentia que estava sendo observada, que sombras se moviam no canto de seus olhos. Carlinhos, disse ela, parando na esquina da rua do ouvidor. E se isso for real? E se a gente realmente desaparecer? Ele a encarou com uma expressão séria que ela nunca havia visto antes. Então pelo menos vamos desaparecer juntos, respondeu. E talvez encontremos algo melhor do que isso aqui. Marina olhou ao redor, para a cidade que sempre fora sua casa, e percebeu que não sentia nada. Nenhum apego, nenhuma nostalgia. Era como se já tivesse partido. A estação da Sé à meia-noite era um lugar completamente diferente. Durante o dia, fervilhava de vida, mas agora estava quase deserta. Apenas alguns moradores de rua e seguranças sonolentos. Marina e Carlinhos desceram as escadas devagar, cada passo ecoando no concreto frio. Ali, sussurrou Carlinhos apontando para uma área que parecia diferente das outras. O terceiro pilar do lado leste tinha uma marca estranha, como se fosse mais antigo que o resto da estrutura. Quando se aproximaram, Marina sentiu um arrepio. O ar estava mais frio ali, e havia um cheiro metálico que ela não conseguia identificar. Olha isso, disse Carlinhos passando a mão pelo pilar. Havia uma fenda quase invisível, como se fosse uma porta disfarçada. Como você faz para abrir? Perguntou Marina. Carlinhos consultou suas anotações. Tem que colocar a mão e pensar no que você mais quer deixar para trás. Marina tocou o pilar e imediatamente sentiu uma vibração estranha. Pensou em Bruno, em sua mãe, em seu trabalho, em toda a vida que a sufocava. A fenda se alargou, revelando uma passagem escura. A passagem era estreita e úmida, com paredes que pareciam pulsar como se estivessem vivas. Marina e Carlinhos caminharam em fila indiana, suas lanternas de celular criando sombras dançantes nas pedras cobertas de musgo. O túnel descia gradualmente, e Marina tinha a impressão de que estavam entrando no subsolo mais profundo da cidade, em lugares que nunca deveriam ter sido explorados. Carlinhos, isso não parece certo, sussurrou ela, sua voz ecoando estranhamente. O cheiro é como se algo tivesse morrido aqui. Carlinhos parou e iluminou as paredes. Havia marcas estranhas gravadas na pedra, símbolos que não pertenciam a nenhuma linguagem conhecida. Essas marcas são antigas, murmurou ele. Muito antigas, como se fossem anteriores à própria cidade. Marina tocou uma das marcas e sentiu uma descarga elétrica percorrer seu braço. Por um momento, teve a visão de outras pessoas caminhando por aquele mesmo túnel. Homens e mulheres de diferentes épocas, todos com a mesma expressão de desespero e esperança. Não somos os primeiros, disse ela com a voz trêmula. E tenho a impressão de que não seremos os últimos. Após 20 minutos de caminhada, chegaram a uma plataforma que não deveria existir. Era diferente de qualquer estação do metrô paulistano. As paredes eram de pedra natural, cobertas por uma névoa fina que parecia se mover com vida própria. No centro da plataforma, havia bancos de ferro forjado que pareciam ter centenas de anos, e luminárias antigas que emitiam uma luz amarelada e fraca. Meu Deus, sussurrou Marina. Isso é real. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo gotejamento de água em algum lugar distante. Carlinhos consultou seu relógio. 00:15. O trem deveria estar chegando, como se suas palavras tivessem sido um comando. Um som baixo e metálico ecoou na distância. Não era como o som de um trem moderno, era algo mais antigo, como o ranger de metal contra metal misturado com algo orgânico que Marina não conseguia identificar. Ele está vindo, disse Carlinhos, e sua voz não demonstrava mais entusiasmo, apenas terror. Marina sentiu seus joelhos fraquejarem.
A realidade do que estavam fazendo finalmente a atingiu. Eles realmente estavam ali, esperando por algo que poderia levá-los para sempre. A luz apareceu primeiro, um brilho dourado que se aproximava lentamente pelo túnel. Não era a luz branca e fria dos trens modernos, mas algo quente e hipnótico, como fogo líquido deslizando pelos trilhos. Marina e Carlinhos se entreolharam, e ela viu seu próprio terror refletido nos olhos do amigo. Ainda podemos voltar, disse ela, mas mesmo enquanto falava, sabia que era mentira. Algo dentro dela a impedia de se mover, como se raízes invisíveis a prendessem ao chão. O som se intensificou. E agora podiam ouvir outras coisas misturadas ao ruído mecânico. Sussurros, gemidos baixos, o que parecia ser música tocada em instrumentos que não existiam. Carlinhos, isso não é um trem normal, disse Marina, agarrando o braço do amigo. Isso é algo completamente diferente. O rapaz assentiu, mas seus olhos estavam fixos na luz que se aproximava. Eu sei, sussurrou, mas é tarde demais para voltar atrás, olha. Ele apontou para trás deles. A passagem por onde haviam chegado havia desaparecido, substituída por uma parede sólida de pedra. Eles estavam presos ali, esperando pelo que quer que estivesse se aproximando. O trem que emergiu da escuridão era como uma visão de pesadelo. Não era feito de metal comum, mas de algo que parecia vivo. As paredes pulsavam suavemente como se respirassem, e havia veias douradas percorrendo toda a estrutura como vasos sanguíneos. Tinha apenas 3 vagões, cada um mais estranho que o anterior. O primeiro parecia ser feito de vidro negro, através do qual podiam ver sombras se movendo no interior. O segundo era coberto por símbolos idênticos aos que haviam visto no túnel, mas estes brilhavam com luz própria. O terceiro era o mais perturbador. Suas paredes eram translúcidas, e Marina podia jurar que via rostos pressionados contra elas do lado interno, rostos de pessoas que ela reconhecia das fotografias que Carlinhos havia mostrado. O trem parou com um silvo que soou como um suspiro coletivo. Por um momento não aconteceu nada. Então, com um som como o de ossos se partindo, as portas se abriram. Bem-vindos, disse uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Estávamos esperando vocês. Uma figura emergiu do primeiro vagão, e Marina sentiu seu sangue gelar. Era um homem alto e magro, vestindo um uniforme de condutor que parecia ser de outra época. Seu rosto era pálido demais, seus olhos eram completamente negros, e quando sorriu, Marina viu que seus dentes eram afiados como lâminas. Senhorita Santos, disse ele, e sua voz ecoava de forma impossível. Que prazer vê-la novamente. Faz tanto tempo desde a última vez. Marina sentiu suas pernas tremendo. Eu nunca estive aqui antes, disse ela, mas suas próprias palavras soaram falsas até para ela mesma. O condutor riu, um som como vidro se estilhaçando. Claro que esteve. Muitas vezes. Esta é a 13ª vez que você pega nosso trem, minha cara. Só que desta vez... Ele olhou para Carlinhos com interesse. Você trouxe companhia. Carlinhos tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. O condutor se aproximou dele, estudando-o como se fosse um inseto interessante. Senhor Oliveira, você não era esperado, mas sempre há espaço para mais um passageiro, especialmente um tão curioso sobre nossos segredos. Marina sentiu uma onda de memórias lavando sobre ela como uma tsunami. Lembrou-se de outras vezes naquela plataforma, de outras versões de si mesma embarcando naquele trem impossível. Lembrou-se de mundos diferentes, vidas diferentes, mortes diferentes. Eu sempre volto, sussurrou ela, a realização atingindo-a como um soco no estômago. Eu sempre acabo voltando aqui. O condutor assentiu satisfeito. Agora você está começando a entender. Você está presa em um ciclo, senhorita Santos. Vive, morre, renasce e eventualmente encontra o caminho de volta para nós. É seu destino, seu fardo. Ele se virou para Carlinhos. Mas você, jovem, é uma anomalia. Não deveria estar aqui. Sua presença mudou as regras do jogo. Marina olhou para o amigo e viu que ele estava chorando, mas não de medo, de compreensão. Eu sabia, disse Carlinhos com a voz quebrada.
Eu sempre soube que algo estava errado comigo. Desde criança eu sonhava com você neste lugar. Eu passei a vida toda procurando você, Marina. Você não percebe? Nós estamos conectados. O condutor sorriu mais amplamente. Que romântico. Dois destinados que se encontram na boca do inferno. Como isso vai acabar, eu me pergunto? As portas do trem começaram a se fechar lentamente, fazendo um som como o último suspiro de um moribundo. Decidam rapidamente, disse o condutor. O trem parte agora, com vocês ou sem vocês, mas se ficarem, nunca mais terão outra chance de escapar de suas vidas miseráveis. E você, senhorita Santos, continuará retornando aqui para sempre, até que finalmente aceite seu destino. Marina olhou para Carlinhos, depois para o trem, depois para a plataforma vazia ao redor deles. Não havia mais saída. A parede atrás deles continuava sólida, e o ar estava ficando mais rarefeito. Se a gente entrar aí, disse ela, o que acontece conosco? O condutor deu de ombros. Vocês descobrem para onde levam os trilhos que ninguém mais pode ver. Descobrem o que está além da realidade que conhecem. Talvez encontrem a liberdade que procuram. Ele fez uma pausa, seus olhos negros brilhando. Ou talvez descobram que alguns tipos de liberdade vêm com um preço que nem mesmo a morte pode pagar. As portas estavam quase fechadas agora. Marina agarrou a mão de Carlinhos. Juntos? Perguntou ela. Sempre, respondeu ele. E eles correram para o trem. Marina e Carlinhos mal conseguiram se espremer pelas portas antes que elas se fechassem completamente. O interior do primeiro vagão era ainda mais perturbador que o exterior. As paredes pulsavam com uma luz fosforescente, e o chão parecia ser feito de algo orgânico que cedia ligeiramente sob seus pés. Havia outros passageiros espalhados pelos bancos, figuras silenciosas e imóveis que pareciam estar dormindo. Mas quando Marina olhou mais de perto, percebeu que seus olhos estavam abertos, fixos em pontos no espaço que ela não conseguia ver. Não olhem para eles por muito tempo, aconselhou o condutor, aparecendo ao lado deles, sem fazer ruído. Eles estão vendo coisas que vocês ainda não estão prontos para compreender. Sentem-se ali. Ele apontou para 2 bancos vazios no meio do vagão. Marina e Carlinhos se sentaram e imediatamente sentiram uma vibração estranha percorrer seus corpos. Não era desconfortável. Na verdade, era quase hipnótica, como se seus batimentos cardíacos estivessem se sincronizando com o ritmo do trem. Para onde estamos indo, né? Perguntou Carlinhos. O condutor sorriu. Para o único lugar que importa, para casa. O trem começou a se mover, e através das janelas de vidro negro, Marina podia ver luzes passando rapidamente. Mas não eram as luzes familiares de São Paulo. Eram cores que ela nunca havia visto antes, formas geométricas impossíveis que machucavam seus olhos quando tentava focalizá-las. Estamos deixando o mundo para trás, disse o condutor, como se lesse seus pensamentos. Ou talvez estejamos finalmente entrando no mundo real, e tudo que vocês conheciam era apenas uma ilusão. Carlinhos apertou a mão de Marina. Eu não me arrependo, disse ele. Independente do que aconteça, eu não me arrependo de ter te encontrado. Marina sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não sabia se eram de tristeza ou alívio. Carlinhos, disse ela, e se a gente nunca conseguir voltar? E se a gente estiver cometendo o maior erro de nossas vidas? O rapaz olhou pela janela para as luzes impossíveis que passavam rapidamente. Então pelo menos é um erro que estamos cometendo juntos, respondeu. E talvez seja o único erro que realmente vale a pena. O condutor riu baixinho. Vocês não fazem ideia do que os espera, disse ele, mas tenho certeza de que será educativo. Durante a viagem, Marina começou a perceber que sua memória estava mudando. Lembranças que não eram suas começaram a se misturar com suas próprias recordações. Via-se como uma mulher chamada Isabel em 1962, esperando por esse mesmo trem, após descobrir que seu marido havia morrido na guerra. Lembrou-se de ser Antônia em 1987, uma professora que havia perdido a sanidade após presenciar algo terrível em sala de aula.
Havia dezenas de outras vidas, outras identidades, todas terminando da mesma forma, naquela plataforma, naquele trem. Por que eu? Perguntou ela ao condutor. Por que sempre eu? O homem estudou-a com seus olhos negros e infinitos. Porque você foi a primeira, disse ele finalmente. A primeira a fazer um pacto conosco, a primeira a trocar sua alma pela chance de escapar de uma vida que não suportava mais. Mas pactos como esse têm consequências. Você não pode simplesmente morrer e acabar com tudo. Você tem que continuar tentando, vida após vida, até aprender a lição. Marina sentiu um calafrio. Que lição? O condutor sorriu. Que alguns problemas não podem ser resolvidos fugindo. Que algumas responsabilidades nos seguem além da morte. E que às vezes o inferno que criamos para nós mesmos é o único lugar onde realmente pertencemos. O trem começou a desacelerar após o que pareceram horas de viagem através de realidades impossíveis. Marina e Carlinhos sentiram uma mudança no ar. Algo estava diferente, como se estivessem se aproximando de um destino significativo. Primeira parada, anunciou o condutor com um sorriso que não chegava aos seus olhos negros. Todos os passageiros devem desembarcar para a avaliação. Marina sentiu seu estômago se contrair. Que tipo de avaliação? O condutor não respondeu diretamente. Apenas gesticulou para que seguissem os outros passageiros que começaram a se levantar como autômatos. Era a primeira vez que Marina os via se moverem desde que embarcaram. Eram pessoas de todas as idades e épocas. Reconheceu alguns dos rostos das fotografias que Carlinhos havia mostrado. Todos tinham a mesma expressão vazia, como se tivessem perdido algo fundamental de suas humanidades. Carlinhos, sussurrou ela, agarrando o braço do amigo. Eu acho que cometemos um erro terrível. Mas quando olhou para ele, viu que seus olhos também estavam começando a adquirir aquela mesma vacuidade. Marie, disse ele com a voz estranhamente distante. Eu acho que estou me esquecendo de quem eu sou. A estação onde desembarcaram era um lugar que desafiava toda a lógica arquitetônica. As paredes se curvavam em ângulos impossíveis. O teto parecia infinitamente alto, e o chão era feito de um material que refletia não suas aparências físicas, mas suas almas. Marina podia ver todas as suas falhas, medos e arrependimentos espelhados sob seus pés. No centro da estação, havia uma figura imponente sentada em algo que parecia ser um trono feito de ossos humanos e metal oxidado. Era uma mulher de aparência indefinível. Às vezes parecia jovem, às vezes anciã, e seus cabelos mudavam de cor conforme a luz incidia sobre eles. Bem-vindos ao Tribunal das Almas Perdidas, disse ela, e sua voz ecoou por toda a estação. Sou a juíza das contas pendentes. Vocês estão aqui porque têm dívidas com a existência que precisam ser quitadas. Marina tentou falar, mas descobriu que sua voz havia desaparecido. A juíza sorriu, revelando dentes que pareciam ser feitos de estrelas mortas. Senhorita Santos, você está aqui pela 13ª vez. Isso é um recorde mesmo para nossos padrões. E você, senhor Oliveira? Ela estudou Carlinhos com interesse renovado. Você é uma anomalia fascinante. Não deveria estar aqui, mas sua conexão com ela o trouxe através das barreiras dimensionais. A juíza levantou-se do trono e caminhou até eles, seus passos ecoando como sinos funerários. Deixem-me explicar como isso funciona. Cada alma que chega aqui fez um pacto, conscientemente ou não, para escapar de responsabilidades em vida. Mas responsabilidades, minha cara senhorita Santos, são como energia. Não podem ser criadas nem destruídas, apenas transferidas. Ela gesticulou e imagens começaram a se formar no ar ao redor deles. Marina viu-se em suas vidas passadas, como Isabel abandonando os filhos pequenos para fugir com um amante que a traiu, como Antônia negligenciando seus alunos quando descobriu que um deles estava sendo abusado em casa, como Fernanda em 2003 deixando a mãe idosa morrer sozinha enquanto viajava pelo mundo. Cada vez que você foge de uma responsabilidade, ela se acumula aqui conosco. E cada vida que você vive é uma tentativa de quitar essas dívidas. A juíza se virou para Carlinhos. Mas você, jovem, é diferente. Você não tem dívidas próprias. Está aqui por amor. A palavra soou estranha em sua boca, como se fosse um conceito alienígena.
Isso nos dá uma oportunidade interessante. Marina Santos, disse a juíza, retornando ao seu trono. Você tem uma escolha a fazer. Pode continuar no ciclo, morrer aqui e renascer novamente com suas memórias apagadas para tentar mais uma vez quitar suas dívidas. Ou... Ela fez uma pausa dramática. Pode aceitar enfrentar todas as suas responsabilidades negligenciadas de uma só vez. Isso significa reviver cada momento de dor que causou, sentir cada lágrima que provocou, carregar cada peso que abandonou. Se sobreviver a isso, estará livre. Se não... Ela deu de ombros. Pelo menos não sofrerá mais. Marina sentiu sua voz retornar gradualmente. E o Carlinhos? O que acontece com ele? A juíza sorriu de forma predatória. Ah, aí está a parte interessante. Ele pode escolher partir agora, voltar para sua vida, com suas memórias alteradas para que nunca se lembre deste lugar. Ou pode escolher dividir seu fardo. Se ele aceitar carregar metade de suas dívidas, ambos terão uma chance melhor de sobreviver ao julgamento. Mas se falharem... Ela gesticulou para os outros passageiros que permaneciam imóveis ao redor da estação. Se juntarão aos nossos passageiros permanentes, para sempre presos entre a vida e a morte. Carlinhos, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Sua voz estava diferente, mais madura, como se ele tivesse envelhecido décadas em poucas horas. Eu aceito, disse ele simplesmente. Eu aceito dividir o fardo dela. Marina se virou para ele horrorizada. Carlinhos, não. Você não entende o que está fazendo. Essas são minhas responsabilidades, minhas falhas. Você não deveria pagar por elas. Ele a encarou com olhos que agora brilhavam com uma determinação que ela nunca havia visto antes. Mari, eu passei a vida inteira procurando você. Em todos os meus sonhos, em todas as minhas pesquisas, você estava lá. Talvez eu tenha nascido para isso. Talvez este seja meu propósito. A juíza aplaudiu lentamente. Que tocante. Muito bem, está decidido. Vocês enfrentarão o julgamento das responsabilidades juntos. Mas lembrem-se, se um de vocês falhar, ambos ficarão presos aqui para sempre. Ela estendeu a mão e duas correntes de luz dourada emergiram de suas palmas, envolvendo os pulsos de Marina e Carlinhos. Estas correntes os conectam agora. Vocês sentirão a dor um do outro, carregarão os fardos um do outro. Espero que estejam preparados. O ambiente ao redor deles começou a mudar drasticamente. A estação se dissolveu, sendo substituída por uma sequência rápida de cenários. Apartamentos, escolas, hospitais, casas de família. Aqui está sua primeira responsabilidade negligenciada, disse a voz da juíza, agora vinda de todos os lugares ao mesmo tempo. Marina se viu de volta a 1962, como Isabel, em sua casa no interior de São Paulo. Duas crianças pequenas choravam em um berço, enquanto ela arrumava uma mala pequena. Mamãe vai voltar logo, mentiu para os bebês que não podiam entendê-la. Ela podia sentir a dor de Carlinhos através da corrente dourada. Ele estava vivenciando cada emoção junto com ela. João me ama, ela se justificava mentalmente. Ele vai me dar a vida que mereço. Mas agora, revivendo o momento com a consciência completa de Marina, ela podia ver a verdade. João era um mentiroso e um covarde que a abandonaria em 3 meses. As crianças morreriam de fome e negligência antes que alguém as encontrasse. Eu não sabia, gritou Marina, mas a juíza riu. Você sabia sim, você escolheu não saber. Escolheu não pensar nas consequências. Essa é a diferença. A dor da culpa era física, como se seu peito estivesse sendo esmagado. Carlinhos gritou junto com ela, dividindo o fardo como havia prometido. A cena mudou abruptamente. Agora Marina estava em 1987, como Antônia, em uma sala de aula da periferia de São Paulo. Um menino de 8 anos, Pedrinho, tentava lhe contar algo importante após a aula. Professora, o tio do meu padrasto, ele... Mas Antônia estava cansada, queria ir para casa, tinha suas próprias preocupações. Amanhã a gente conversa, Pedrinho. Agora eu preciso ir. No dia seguinte, o menino não apareceu, nem no outro. Na semana seguinte,
Encontraram seu corpo no terreno baldio atrás da escola. Antônia sabia que ele estava tentando pedir ajuda, mas escolheu ignorar. Escolheu sua conveniência sobre a segurança de uma criança. A dor agora era diferente. Era a dor da traição, do abandono, da inocência destruída. Marina e Carlinhos se curvaram sob o peso da culpa, mas a corrente que os conectava começou a brilhar mais intensamente. Eles estavam dividindo não apenas a dor, mas também a força um do outro. Continue, sussurrou Carlinhos através da conexão. Nós conseguimos. A terceira cena foi a mais brutal. Marina como Fernanda em 2003, recebendo uma ligação da vizinha. Sua mãe não responde há 3 dias. Acho que você deveria vir. Mas Fernanda estava em Budapeste, vivendo sua vida de sonho como fotógrafa freelancer. Ela sempre foi dramática, pensou. Provavelmente está só tentando me fazer voltar. Ela desligou o telefone e foi jantar com um homem que havia conhecido no hostel. Quando finalmente voltou ao Brasil 2 semanas depois, encontrou sua mãe morta há 10 dias, sozinha, com uma foto de Fernanda criança apertada contra o peito. A última coisa que a velha senhora havia visto antes de morrer foi o rosto da filha que a abandonou. Esta dor era diferente das outras. Era a dor do arrependimento impossível, da oportunidade perdida para sempre. Marina sentiu como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Carlinhos compartilhava cada segundo da agonia, mas sua presença mental se mantinha firme, como uma âncora na tempestade emocional. Eu estou aqui, ele repetia através da conexão. Você não está sozinha desta vez. Quando as visões finalmente pararam, Marina e Carlinhos se encontraram de volta à estação, mas agora algo havia mudado fundamentalmente. A corrente dourada que os conectava havia se tornado mais sólida, mais real, e Marina podia sentir que parte da humanidade de Carlinhos havia se misturado com a dela. Vocês sobreviveram à primeira parte, disse a juíza, e havia uma nota de surpresa em sua voz. Isso é incomum. Geralmente os candidatos enlouquecem ou morrem de horror antes do final. Mas vocês, ela estudou a corrente que os unia. Vocês criaram algo novo, uma conexão que transcende responsabilidade individual. Marina sentiu uma mudança dentro de si. As dívidas ainda estavam lá, mas agora eram suportáveis, divididas não apenas com Carlinhos, mas transformadas por sua presença. O que acontece agora? Perguntou ela. A juíza sorriu, e desta vez havia algo quase humano em sua expressão. Agora vocês enfrentam a verdadeira escolha. Vocês podem partir, retornar ao mundo dos vivos, mas com a obrigação de reparar em vida o mal que causaram em vidas passadas. Ou... Ela gesticulou para uma porta que havia aparecido no fundo da estação. Podem atravessar aquela porta e descobrir o que existe além do ciclo de vida e morte. Mas uma vez que atravessem, não há volta. Nunca mais. Marina e Carlinhos olharam para a porta misteriosa que havia aparecido no fundo da estação, depois um para o outro. A corrente dourada que os conectava pulsava com uma luz suave, e através dela, Marina podia sentir os pensamentos e emoções de Carlinhos como se fossem seus próprios. Ele estava com medo, mas também determinado. Havia algo mais. Uma sensação de completude que ela nunca havia experimentado antes. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Marina à juíza. Toda a minha existência foi baseada em fugir das minhas responsabilidades. Como posso ter certeza de que escolher aquela porta não é apenas outra fuga? A juíza assentiu, como se esperasse essa pergunta. Sabe a preocupação. Muito bem, vocês têm direito a um período de reflexão. Mas enquanto decidem... Ela gesticulou, e o ambiente ao redor deles mudou mais uma vez. Agora estavam em um jardim impossível, onde flores de cristal cresciam sob um céu que mostrava todas as fases da lua simultaneamente. Vocês experimentarão como seria viver com as responsabilidades que negligenciaram. Considere isso um teste. Marina sentiu um arrepio de apreensão. Carlinhos apertou sua mão, e a força da corrente dourada os envolveu como um cobertor protetor. Eles se encontraram de volta ao apartamento de Marina no Bexiga, mas algo estava fundamentalmente diferente. O lugar estava cheio de pessoas,
Algumas ela reconhecia das visões do julgamento, outras eram desconhecidas. Uma mulher idosa sentada no sofá olhou para ela com olhos familiares e sorriu. Fernanda, minha filha, disse a mulher, e Marina reconheceu sua mãe de uma vida passada. Você finalmente voltou para casa. Duas crianças pequenas correram até ela, abraçando suas pernas. Mamãe, você prometeu que ia voltar. Era um dos filhos que ela havia abandonado como Isabel. Marina sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Estas não eram apenas visões. De alguma forma, ela havia recebido uma segunda chance com todas as pessoas que havia falhado. Eu sinto muito, sussurrou ela, ajoelhando-se para abraçar as crianças. Eu sinto muito por ter abandonado vocês. Carlinhos observava tudo com uma expressão de admiração e dor. Através da corrente, ela podia sentir que ele estava experimentando sua culpa, mas também sua esperança renovada. É real? Perguntou ele. Eles são reais? Marina olhou ao redor, para todas as faces que havia falhado ao longo de múltiplas existências. Eu acho que sim. E eu acho que esta é minha chance de fazer as coisas direito. Os dias que se seguiram no jardim temporal foram os mais difíceis que Marina havia enfrentado. Cuidar das crianças que havia abandonado como Isabel significava acordar de madrugada com pesadelos deles, ajudá-los a superar traumas de abandono que ela havia causado. A criança mais velha, Roberto, de 6 anos, tinha medo de dormir sozinho e chorava toda vez que Marina saía de vista. Você vai embora de novo? Perguntava ele constantemente. Marina precisava provar dia após dia que havia mudado. Com sua mãe da vida passada, o desafio era diferente. A mulher estava morrendo lentamente de solidão e negligência, e Marina precisava não apenas cuidar dela fisicamente, mas também reconstruir uma relação que havia sido destruída por anos de ausência. Por que você voltou? Perguntou a mãe um dia enquanto Marina a ajudava a tomar remédios. Porque eu finalmente entendi que fugir dos problemas não os resolve, respondeu Marina. Só os torna maiores. Carlinhos estava sempre presente, ajudando quando podia, mas ela percebia que ele também estava lidando com suas próprias questões. Através da corrente, ela sentia que ele estava questionando sua própria identidade, sua própria realidade. Quem sou eu se toda a minha vida foi definida por procurar você? Perguntou ele uma noite. A verdadeira transformação começou quando Marina percebeu que não podia simplesmente consertar o passado. Ela precisava aceitar as consequências e aprender a viver com elas. Roberto continuaria tendo pesadelos por anos. Sua mãe morreria eventualmente carregando as cicatrizes emocionais da negligência. O menino Pedrinho da escola. Ele estava morto, e nada que ela fizesse poderia trazê-lo de volta. Eu não posso desfazer o que fiz, disse ela para Carlinhos uma manhã, enquanto observavam o nascer do sol impossível no jardim. Mas posso me certificar de que nunca mais fugirei quando alguém precisar de mim. Carlinhos assentiu, e através da corrente, ela sentiu uma mudança nele também. Eu sempre achei que meu propósito era encontrá-la, disse ele. Mas talvez meu propósito seja ajudá-la a se encontrar. Eles passaram semanas aprendendo a viver com responsabilidade real. Marina descobriu que cuidar das pessoas que havia ferido era simultaneamente a coisa mais difícil e mais gratificante que já havia feito. Quando Roberto finalmente dormiu uma noite inteira sem pesadelos, ela sentiu uma alegria que transcendia qualquer prazer egoísta que havia experimentado em suas fugas passadas. Uma tarde, enquanto Marina ajudava sua mãe a fazer o almoço, algo que nunca havia feito em nenhuma de suas vidas, a mulher idosa olhou para ela com uma expressão serena. Você mudou, minha filha, disse ela. Antes, você sempre estava olhando para a porta, procurando uma saída. Agora você está aqui, realmente aqui. Marina sentiu uma profunda realização lavando sobre ela. Ela não estava mais fugindo, nem mesmo mentalmente. Pela primeira vez em múltiplas existências, estava completamente presente no momento. Eu acho que finalmente entendi, disse ela para Carlinhos naquela noite. A responsabilidade não é uma prisão. É o que nos conecta uns aos outros, o que nos torna humanos. Carlinhos sorriu e ela viu que ele também havia chegado às suas próprias conclusões.
E o amor não é sobre completar alguém, disse ele. É sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. A corrente dourada entre eles havia mudado de cor, tornando-se mais prateada, mais suave. Marina percebeu que não era mais uma corrente. Era uma ponte, conectando-os por escolha, não por destino. Após um mês no jardim temporal, a juíza apareceu novamente. O ambiente ao redor deles se dissolveu suavemente, e eles se encontraram de volta à estação impossível. Mas agora ela parecia diferente, menos ameaçadora, mais triste. Vocês passaram no teste, disse ela, e sua voz carregava uma melancolia profunda. Vocês aprenderam a carregar responsabilidades sem se deixar esmagar por elas. Aprenderam que a redenção não vem de esquecer o passado, mas de honrá-lo através de ações presentes. Marina olhou ao redor da estação e percebeu que muitos dos outros passageiros haviam desaparecido. Onde eles foram? A juíza sorriu tristemente. Alguns escolheram retornar ao ciclo, esperando que uma próxima vida lhes dê respostas mais fáceis. Outros simplesmente desistiram e se tornaram parte da estação para sempre. Ela gesticulou para algumas figuras sombrias que Marina não havia notado antes. Pessoas que haviam se tornado parte da arquitetura, suas faces expressões permanentes de desespero e negação. Mas vocês fizeram algo diferente. Vocês cresceram. Então qual é a nossa escolha agora? Perguntou Carlinhos. A juíza apontou para 3 caminhos que haviam se materializado na estação. O primeiro os levará de volta ao mundo dos vivos. Vocês manterão suas memórias e a conexão entre vocês, mas terão a responsabilidade de ajudar outras almas perdidas que encontrarem pelo caminho. Será uma vida de serviço, mas também de propósito. Ela apontou para o segundo caminho. O segundo os levará para uma nova existência em uma realidade diferente, onde poderão construir uma vida juntos, sem o peso de suas ações passadas. Vocês esquecerão tudo isso, mas também perderão a sabedoria que ganharam. Finalmente, ela apontou para a porta misteriosa que ainda permanecia no fundo da estação. E o terceiro os levará além de todas as realidades conhecidas, para um lugar onde nem mesmo eu sei o que os espera. É a verdadeira liberdade, mas também o verdadeiro desconhecido. Marina sentiu o peso da decisão. Pela primeira vez em todas as suas existências, ela não queria fugir da escolha. Queria fazer a escolha certa, não a mais fácil. Marina olhou para Carlinhos, e através da conexão prateada entre eles, ela sentiu que ele estava pensando a mesma coisa. Nós queremos voltar, disse ela para a juíza. Queremos a primeira opção. Queremos voltar e ajudar outros como nós. A juíza pareceu genuinamente surpresa. Vocês têm certeza? É o caminho mais difícil. Vocês verão sofrimento. Encontrarão pessoas que não querem ser ajudadas. Enfrentarão suas próprias limitações repetidamente. Carlinhos assentiu. Mas também veremos pessoas crescendo, se curando, encontrando esperança. E faremos isso juntos. Marina sentiu uma paz profunda se estabelecendo em seu peito. Eu fugi da responsabilidade durante múltiplas vidas, disse ela. Agora quero abraçá-la completamente. Quero ajudar outros a não cometerem os mesmos erros que cometi. A juíza sorriu, e pela primeira vez, Marina viu lágrimas em seus olhos antigos. Vocês escolheram o caminho dos verdadeiros heróis, disse ela. Não aqueles que salvam o mundo de monstros, mas aqueles que salvam almas individuais da escuridão. É a forma mais pura de coragem. A juíza se levantou do trono e caminhou até eles. Antes de partirem, vocês devem entender o que significa a escolha que fizeram. Ela tocou a conexão prateada entre eles, e Marina sentiu uma onda de conhecimento fluindo através dela. Vocês não serão imortais, mas suas almas estarão conectadas através de todas as existências futuras. Quando um de vocês morrer, o outro sentirá, mas também saberá que se encontrarão novamente. Vocês carregarão a habilidade de ver outras almas perdidas, de sentir quando alguém está preso em ciclos de fuga e negação, e terão o poder de guiá-las para este lugar, se elas escolherem. Carlinhos apertou a mão de Marina.
É isso que sempre fomos destinados a fazer? Perguntou ele. A juíza balançou a cabeça. Destino é uma ilusão. Vocês escolheram isso. Escolheram transformar suas falhas em força, sua dor em compaixão. Essa é a verdadeira magia. Não o poder sobre outros, mas o poder de ajudar outros a encontrarem seu próprio poder. Marina sentiu que estava pronta. Pela primeira vez em múltiplas existências, ela sabia exatamente quem era e o que queria fazer com sua vida. O momento da partida chegou com uma intensidade que Marina não havia antecipado. A juíza as conduziu até o primeiro caminho, que se revelou ser uma escadaria de luz que se estendia infinitamente para cima. Uma vez que subam essas escadas, explicou ela, vocês estarão comprometidos com sua escolha. Não haverá volta, não haverá segunda chance de mudar de ideia. Marina sentiu uma última onda de terror percorrer seu corpo. Durante toda a sua existência, ela sempre havia tido uma saída, uma forma de escapar quando as coisas ficavam difíceis. Agora, pela primeira vez, ela estava se comprometendo totalmente com algo, sabendo que não poderia fugir. E se eu falhar? Sussurrou ela para Carlinhos. E se eu não conseguir ajudar ninguém? E se eu acabar machucando mais pessoas? Carlinhos se virou para ela, seus olhos brilhando com uma determinação que ela havia aprendido a amar. Então nós aprenderemos e tentaremos de novo, disse ele. Mas desta vez, nós não desistiremos. A conexão prateada entre eles pulsou com warmth, e Marina sentiu uma força que não era apenas sua fluindo através dela. Ela respirou fundo e colocou o pé no primeiro degrau. Imediatamente visões começaram a bombardear sua mente. Ela viu milhares de almas perdidas ao redor do mundo. Pessoas presas em ciclos de autodestruição, fuga e negação. Viu uma mulher em Tóquio que abandonava sucessivamente todos os relacionamentos quando eles se tornavam sérios demais. Viu um homem em Londres que mudava de carreira a cada 2 anos para evitar enfrentar suas próprias limitações. Viu adolescentes em São Paulo usando drogas para escapar de responsabilidades familiares. Idosos em asilos escolhendo a amargura em vez de perdoar erros do passado. Há tantos, murmurou Marina, quase perdendo o equilíbrio na escada. Como podemos ajudar tantas pessoas? Carlinhos assegurou firme. Uma de cada vez, disse ele. Assim como a juíza nos ajudou, uma alma de cada vez. Mas as visões se intensificaram, mostrando não apenas o sofrimento, mas também a resistência. Marina viu pessoas rejeitando ajuda, escolhendo conscientemente permanecer em seus ciclos destrutivos, atacando quem tentava ajudá-las. Alguns não vão querer nossa ajuda, disse ela, a realização atingindo-a como um golpe físico. Alguns vão nos odiar por tentarmos. Conforme subiram mais alto na escadaria, Marina começou a sentir uma mudança física em seu corpo. Suas memórias de todas as vidas passadas estavam se solidificando, tornando-se parte permanente de quem ela era. A dor de cada abandono, cada traição, cada fuga covarde estava se gravando em sua alma de forma indelével. Eu vou carregar isso para sempre, percebeu ela. Cada pessoa que machuquei, cada oportunidade que desperdicei, cada vida que arruinei, tudo isso vai ser parte de mim eternamente. A intensidade era quase insuportável. Marina sentiu seus joelhos fraquejando, seu coração acelerando até o ponto da exaustão. Eu não posso, gritou ela parando na escada. É demais, é pesado demais para carregar. Carlinhos parou ao lado dela, e através da conexão, ela sentiu que ele também estava lutando com suas próprias realizações. Ele estava vendo todas as vidas que poderia ter vivido se não tivesse dedicado sua existência a procurá-la. Todos os relacionamentos que havia sacrificado, toda a vida normal que havia abandonado. Talvez a gente tenha escolhido errado, disse ele, sua voz quebrando. Talvez a gente não seja forte o suficiente para isso. Foi nesse momento de desespero total que algo extraordinário aconteceu. A conexão prateada entre eles começou a brilhar com uma intensidade cegante, e Marina sentiu uma presença que não era nem sua nem de Carlinhos. Era algo maior, mais antigo, mais sábio. Vocês não estão sozinhos, disse uma voz que parecia vir do próprio universo.
Marina olhou ao redor e viu que outras figuras haviam aparecido na escadaria. Pessoas que ela reconheceu como aquelas que haviam feito a mesma escolha antes deles. Havia centenas delas, talvez milhares, estendendo-se infinitamente para cima e para baixo na escada. Todos que escolhem o caminho do serviço fazem parte da mesma rede, explicou uma mulher que parecia ter vivido séculos. Suas dores individuais se tornam nossa força coletiva. Seus fardos são compartilhados entre todos nós. Marina sentiu o peso esmagador das suas memórias sendo distribuído, não eliminado, mas tornado suportável pela presença dos outros. É assim que funciona, percebeu ela. Nós não carregamos sozinhos. Nós carregamos juntos. Com esse entendimento, Marina e Carlinhos conseguiram continuar subindo. Cada degrau os levava mais alto, e gradualmente as visões de sofrimento começaram a ser balanceadas por visões de esperança. Marina viu a mulher de Tóquio finalmente encontrando coragem para se comprometer com um relacionamento. Viu o homem de Londres descobrindo sua verdadeira paixão e dedicando-se a ela completamente. Viu os adolescentes de São Paulo encontrando formas saudáveis de lidar com suas pressões familiares. Mudança é possível, murmurou ela, sentindo uma nova energia fluindo através dela. Redenção é possível, sempre. Carlinhos apertou sua mão. E nós vamos estar lá quando eles estiverem prontos, disse ele. Vamos ser a ponte entre o desespero e a esperança. Conforme se aproximavam do topo da escadaria, Marina sentiu uma transformação final acontecendo. As cicatrizes de suas vidas passadas não estavam desaparecendo, mas estavam se tornando fontes de sabedoria. Cada erro que havia cometido agora se tornava uma lição que poderia ensinar. Cada dor que havia causado se tornava uma forma de reconhecer a dor em outros. Minhas falhas se tornaram minha força, disse ela maravilhada. O topo da escadaria os levou a um lugar que Marina só podia descrever como o limiar entre mundos. Era um espaço que existia simultaneamente em todas as realidades, de onde elas podiam ver e acessar qualquer lugar onde uma alma perdida precisasse de ajuda. Este é o seu posto de comando, explicou a juíza que havia aparecido ao lado deles. Daqui vocês poderão sentir quando alguém está pronto para fazer a jornada que vocês fizeram. Marina olhou ao redor, vendo portais que se abriam para diferentes locais e épocas. Ela podia ver a estação da Sé em São Paulo, mas também estações em outras cidades, outros países, outros tempos. O trem fantasma não é único, percebeu ela. Há muitos caminhos para chegar aqui. A juíza assentiu. E vocês agora são parte do sistema que guia as almas perdidas para esses caminhos. Quando alguém está verdadeiramente pronto para enfrentar suas responsabilidades negligenciadas, vocês aparecerão em suas vidas. Carlinhos olhou para Marina, e ela viu uma determinação absoluta em seus olhos. Estamos prontos, disse ele. Estamos prontos para começar. Mas então, no momento em que Marina estava se sentindo mais confiante, uma última prova apareceu. Um portal se abriu diante deles, mostrando uma cena familiar. Era Bruno, seu antigo namorado, sentado sozinho em um bar em São Paulo. Ele estava claramente bêbado, chorando enquanto olhava para uma foto dela no celular. Marina desapareceu, ele estava dizendo para o bartender. Ela simplesmente sumiu. Deixou uma carta dizendo que precisava de tempo para pensar, mas isso foi há 3 meses. A polícia não consegue encontrar nada. Marina sentiu seu coração se partindo. Ela havia sido tão focada em suas responsabilidades de vidas passadas que havia esquecido das pessoas que deixou para trás em sua vida atual. Eu fiz de novo, sussurrou ela, horrorizada. Eu abandonei alguém que me amava. Carlinhos a encarou, compreensão dawning em seus olhos. Esta é a verdadeira prova, disse ele. Não é sobre as vidas passadas. É sobre não abandonar as pessoas que ainda estão vivas, que ainda podem ser feridas por nossas escolhas. Marina sentiu todas as suas certezas desmoronando. Como poderia ajudar outras almas perdidas se ela mesma havia acabado de criar mais uma? A juíza observou em silêncio enquanto Marina lutava com essa realização. Toda escolha tem consequências, disse ela finalmente. Mesmo as escolhas heróicas.
A questão é, o que vocês vão fazer agora? Marina olhou para Bruno através do portal, vendo sua dor genuína, sua confusão, seu amor perdido. Então olhou para todos os outros portais, mostrando milhares de almas que precisavam de ajuda. Eu não posso salvar todo mundo, disse ela, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não posso ser perfeita. Carlinhos tocou seu rosto suavemente. Ninguém está pedindo para você ser perfeita, disse ele. Estão pedindo para você tentar, para fazer melhor do que antes, para aceitar que algumas vezes você vai falhar, mas continuar tentando mesmo assim. Marina respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade verdadeira. Não a responsabilidade perfeita, mas a responsabilidade humana, com todas as suas limitações e falhas. Eu entendo agora, disse ela. A verdadeira responsabilidade não é nunca cometer erros. É aceitar os erros que cometemos e trabalhar para minimizar o dano futuro. Marina se virou para a juíza com uma determinação renovada, mas diferente da anterior. Esta determinação era temperada pela humildade, pela aceitação de suas limitações. Eu aceito a responsabilidade, disse ela. Aceito que vou falhar às vezes, que vou machucar pessoas sem querer, que não vou poder salvar todo mundo. Mas aceito também que isso não é desculpa para não tentar. Ela olhou para o portal mostrando Bruno. Posso falar com ele? Posso pelo menos explicar? A juíza sorriu, e Marina viu aprovação genuína em seus olhos antigos. Vocês podem visitar o mundo dos vivos sempre que necessário, disse ela. Mas lembrem-se, vocês não podem forçar ninguém a aceitar suas explicações ou perdão. Vocês só podem oferecer a verdade e aceitar qualquer resposta que receberem. Marina assentiu, finalmente compreendendo a verdadeira natureza da responsabilidade. Não era sobre controlar os resultados. Era sobre fazer o certo independentemente das consequências. Ela pegou a mão de Carlinhos, sentiu a conexão prateada entre eles brilhando com uma luz serena e eterna, e disse: Estamos prontos para começar nossa verdadeira jornada. Marina e Carlinhos desceram do limiar entre mundos através de um portal que os levou diretamente ao bar onde Bruno estava afogando suas mágoas. Eles se materializaram lentamente, como se estivessem emergindo de uma névoa, visíveis apenas para ele. Bruno quase derrubou o copo de cerveja quando viu Marina aparecer diante dele. Marina olhou para Carlinhos, que assentiu encorajadoramente. Eu vou parar de fugir, disse ela. Vou dedicar minha existência a ajudar outras pessoas que estão presas nos mesmos ciclos que eu estava. Eles descobriram que podiam sentir quando alguém estava pronto para fazer a jornada. Havia uma vibração específica, uma frequência de desespero misturada com esperança que ressoava através das dimensões. Sua primeira cliente foi uma mulher chamada Cristina, uma executiva de 45 anos que havia abandonado 3 famílias diferentes ao longo de sua vida, sempre fugindo quando as responsabilidades se tornavam pesadas demais. Marina a encontrou numa estação de trem em Porto Alegre, na véspera de ela fugir mais uma vez, desta vez abandonando uma filha adolescente que estava lutando contra o vício em drogas. Eu não posso ficar, Cristina disse quando Marina se aproximou dela. Eu sempre estrago tudo. Ela está melhor sem mim. Marina se sentou ao lado dela no banco da estação. Eu costumava pensar a mesma coisa, disse ela. Mas descobri que fugir não protege ninguém. Só multiplica a dor. Durante 3 horas, Marina compartilhou sua própria história, suas próprias fugas, e lentamente viu o reconhecimento dawning nos olhos de Cristina. Existe outro caminho? Perguntou Cristina. Existe uma forma de quebrar o ciclo? Marina sorriu pegando sua mão. Existe, mas exige coragem. Exige enfrentar tudo o que você tentou evitar. Quando Cristina finalmente decidiu voltar para casa e lutar por sua filha, Marina sentiu uma alegria que transcendia qualquer prazer egoísta que havia experimentado antes. Não posso te dar o amor que você merece, Bruno, mas posso te dar a verdade. E a verdade é que você é uma pessoa boa, carinhosa, que merece alguém muito melhor do que eu jamais poderia ser. Bruno ficou em silêncio por um longo momento.
processando suas palavras. Você está falando como se fosse morrer, disse ele finalmente. Marina trocou olhares com Carlinhos. Como explicar que ela estava, de certa forma, morrendo para a vida que conhecia? Estou morrendo para a pessoa que eu era, disse ela. A pessoa que fugia, que mentia, que machucava outros para proteger a si mesma. Essa pessoa precisa morrer para que algo melhor possa nascer. Bruno a encarou por um longo tempo, e Marina viu algo mudando em seus olhos. Eu ainda te amo, disse ele. Provavelmente sempre vou te amar. Mas você está certa. Eu mereço alguém que fique. Eu estou louco, murmurou ele balançando a cabeça. Talvez nunca consiga, mas eu entendo por que você fez o que fez. Ele olhou para Carlinhos com uma expressão curiosa. Cuide dela, disse ele. Ou melhor ainda, ajude ela a se cuidar, porque ela não sabe como fazer isso sozinha. Carlinhos assentiu solenemente. Eu prometo, disse ele. Bruno deu um último olhar para Marina, um olhar cheio de amor, dor e algo que poderia ter sido gratidão. Adeus, Marina, disse ele. Espero que você encontre o que está procurando. Ele saiu do bar sem olhar para trás, e Marina sentiu uma parte de sua alma se despedindo para sempre. Mas desta vez, a dor da separação veio acompanhada de algo que ela nunca havia sentido antes. A paz de ter dito a verdade, de ter enfrentado as consequências de suas ações, de ter escolhido a honestidade sobre a conveniência. Foi a coisa certa a fazer, disse Carlinhos tocando seu ombro suavemente. Doeu, mas foi certo. Marina assentiu, enxugando as lágrimas. Agora eu entendo a diferença entre fugir da dor e atravessar a dor, disse ela. Fugir da dor a torna eterna. Atravessar a dor a torna curativa. Eu estou vendo coisas. Eu sabia que ia acontecer eventualmente. Marina se aproximou devagar, seu coração se partindo ao ver o estado em que ele estava. Havia perdido peso, seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela podia ver que ele não estava se cuidando há semanas. Bruno, disse ela suavemente, você não está louco. Eu estou realmente aqui. Ele a encarou com uma mistura de alívio, raiva e confusão. Onde você esteve? Por que desapareceu assim? Eu pensei que você tinha sido sequestrada, ou pior. Marina sentiu o peso de mais uma responsabilidade negligenciada, mas desta vez, ela não fugiu da dor. Eu fui para um lugar onde precisava enfrentar quem eu realmente sou, disse ela. E eu descobri que sou alguém que machuca as pessoas que ama porque tem medo de ser machucada de volta. Bruno olhou para Carlinhos notando-o pela primeira vez. Quem é esse cara? Você me trocou por ele? A raiva em sua voz era palpável, mas Marina podia ver a dor por baixo dela. Não é o que você está pensando, disse ela. Carlinhos é difícil de explicar. Ele é alguém que me ajudou a encontrar coragem para voltar e falar a verdade com você. Ela se sentou ao lado de Bruno no bar, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes que pareciam sentir que algo sobrenatural estava acontecendo, mesmo sem conseguir explicar o quê. Bruno, eu nunca te amei do jeito que você merecia ser amado, disse ela, cada palavra sendo arrancada de sua alma. Eu estava sempre procurando uma saída, sempre me preparando para fugir quando as coisas ficassem sérias demais. Isso não é culpa sua. É uma falha minha que vem de muito, muito tempo. Bruno bebeu o resto da cerveja de um gole só. Então você está me largando oficialmente? É isso? Marina sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Estou te liberando, disse ela. Estou te liberando para encontrar alguém que possa te amar completamente, sem reservas, sem medo. Alguém que fique. E onde você vai? Perguntou Bruno, sua voz quebrando. Você vai continuar fugindo pelo resto da vida? Bruno se levantou do banco, cambaleando ligeiramente. Eu não sei se posso te perdoar agora, disse ele. Nos meses que se seguiram, Marina e Carlinhos começaram seu trabalho como guias de almas perdidas. O trabalho não era fácil. Para cada alma que eles conseguiam ajudar, havia outras duas que rejeitavam a ajuda, que preferiam permanecer em seus ciclos destrutivos.
Marina e Carlinhos aprenderam a aceitar essas rejeições sem se tornarem cínicos, a continuar oferecendo ajuda sabendo que nem sempre seria aceita. Eles ajudaram um homem em Recife a enfrentar sua tendência de abandonar projetos pela metade. Guiaram uma adolescente em Belém que estava fugindo de casa repetidamente para perceber que estava fugindo de sua própria dor, não de sua família. Nem todos aceitaram a ajuda. Houve casos dolorosos, como o jovem em Brasília que escolheu o suicídio em vez de enfrentar suas responsabilidades, ou a mulher em Salvador que atacou Marina verbalmente quando ela tentou intervir. Não podemos salvar todo mundo. Carlinhos lembrou Marina numa noite particularmente difícil, depois que haviam falhado em ajudar um homem que havia abandonado 5 filhos diferentes. Nossa responsabilidade é oferecer a porta. A responsabilidade deles é escolher se querem atravessá-la. Marina assentiu, mas ainda sentia cada fracasso como uma ferida pessoal. Ela estava aprendendo que a compaixão verdadeira às vezes significava aceitar que você não pode forçar ninguém a ser salvo. 2 anos após sua transformação, Marina e Carlinhos receberam uma missão especial. A juíza apareceu em seus sonhos, algo que raramente acontecia. Há alguém que precisa de vocês, disse ela. Alguém cujo ciclo de fuga está criando ondas através de múltiplas realidades. Ela mostrou uma imagem que fez o coração de Marina parar. Era Bruno. Mas não o Bruno que ela conhecia. Este estava mais velho, mais amargo. E Marina podia ver que ele havia se tornado alguém que fugia de relacionamentos da mesma forma que ela costumava fazer. Minha rejeição o ensinou a fugir, percebeu Marina, horrorizada. Eu criei nele o mesmo padrão que eu tinha. A juíza assentiu gravemente. Às vezes, as lições que ensinamos não são as que pretendíamos ensinar. Às vezes, nossa honestidade cria novos tipos de dano. Vocês estão dispostos a tentar reparar isso? Marina olhou para Carlinhos, que segurou sua mão firmemente. Sempre, disse ele. Nós sempre tentaremos reparar o dano que causamos. Marina sentiu uma mistura de terror e determinação. Enfrentar Bruno novamente, ver como sua honestidade havia se tornado uma nova forma de abandono para ele, seria um dos desafios mais difíceis que havia enfrentado. Mas ela havia aprendido que fugir da dificuldade apenas a tornava maior. Eles encontraram Bruno numa livraria em São Paulo, folheando livros sobre relacionamentos e autoajuda com uma expressão cínica. Marina podia ver imediatamente como ele havia mudado. Havia uma dureza em seus olhos que não existia antes, uma defesa cuidadosamente construída contra a intimidade. Quando ela se aproximou, ele a reconheceu imediatamente, mas sua reação foi muito diferente da primeira vez. Você, disse ele sem surpresa, apenas cansaço. Eu me perguntava quando você apareceria de novo. Marina sentiu seu coração afundar. Bruno, eu sinto muito. Eu não percebi que minha forma de partir havia te ensinado a partir também. Ele riu, mas não havia alegria no som. Você me ensinou que é melhor sair antes que te machuquem, disse ele. Que honestidade sobre não conseguir amar é melhor que tentar e falhar. Eu apliquei essa lição bem. Deixei 6 mulheres nos últimos 2 anos antes que elas pudessem me deixar. Marina sentiu o peso de mais uma consequência não intencional de suas ações. Ela havia tentado fazer a coisa certa ao ser honesta com ele, mas sua honestidade havia se tornado uma nova forma de ferimento. Eu estava errada, disse ela simplesmente. Não sobre partir, isso foi necessário, mas sobre como partir, sobre a lição que deixei com você. Bruno olhou para Carlinhos, que havia permanecido respeitosamente em silêncio. E você? Você também vai me ensinar alguma lição dolorosa sobre amor? Carlinhos balançou a cabeça. Eu vim aprender, disse ele. Aprender como ajudar alguém a curar feridas que nós mesmos causamos. Bruno estudou ambos por um longo momento. Vocês parecem diferentes, disse ele. Mais reais de alguma forma, menos como pessoas fugindo de alguma coisa. Marina assentiu. Nós aprendemos a diferença entre partir por medo e partir por amor, disse ela. Eu parti de você por medo. Medo de me machucar. Medo de te machucar ainda mais.
Mas existe uma forma de partir que não ensina a pessoa abandonada a abandonar outros. Uma forma que ensina que às vezes o amor significa deixar alguém livre para encontrar algo melhor. Bruno se sentou numa das poltronas da livraria, e Marina viu lágrimas se formando em seus olhos. Como eu faço isso? Perguntou ele. Como eu paro de sair correndo toda vez que alguém tenta se aproximar? Marina se ajoelhou ao lado da poltrona, não tocando-o, mas oferecendo sua presença. Você aprende a ficar com o medo em vez de fugir dele, disse ela. Você aprende que ser vulnerável é assustador, mas também é a única forma de realmente viver. 5 anos se passaram desde que Marina e Carlinhos fizeram sua escolha na Estação Impossível. E o mundo havia mudado ao redor deles de formas que nunca poderiam ter antecipado. Eles descobriram que sua influência se estendia muito além das almas individuais que ajudavam diretamente. Cada pessoa que conseguiam guiar para fora de seus ciclos destrutivos criava ondas de mudança que se espalhavam por suas famílias, comunidades e, eventualmente, por toda a sociedade. Houve momentos quando a facilidade de sua vida anterior, a liberdade de partir quando as coisas ficavam difíceis, parecia atraente novamente. Dona Conceição começou a relatar sonhos estranhos nos quais via Marina fazendo trabalho importante, em lugares que ela não conseguia descrever. Marina e Carlinhos descobriram que podiam sentir não apenas almas individuais, prontas para mudança, mas também padrões mais amplos, famílias inteiras presas em ciclos geracionais de abandono, comunidades inteiras lidando com traumas coletivos que manifestavam como fuga e negação. Marina e Carlinhos estavam sentados na verdadeira Estação da Sé. Não a versão sobrenatural, mas a estação comum movimentada cheia de pessoas comuns, vivendo vidas comuns. Eles frequentemente vinham ali quando precisavam se reconectar com a humanidade que serviam, lembrar-se de como era ser mortal e limitado. A maior surpresa havia sido descobrir que ela sempre havia tido o poder de mudar, de crescer, de se redimir. O poder havia estado dentro dela o tempo todo. O trem fantasma, a juíza, toda a estrutura sobrenatural não eram forças externas que a haviam transformado, mas manifestações de sua própria consciência, criadas por sua própria necessidade de transformação. Carlinhos também não era um salvador externo, mas uma parte de si mesma que havia encontrado coragem para amar sem condições. Toda a jornada através de realidades impossíveis havia sido, em última análise, uma jornada para dentro de si mesma, para as partes de sua alma que ela havia abandonado há muito tempo. E a verdadeira magia não estava em escapar da realidade humana, mas em abraçá-la completamente, com todas as suas responsabilidades, falhas, limitações e possibilidades infinitas de crescimento. Marina sorriu ao perceber a ironia final. Ela havia embarcado no trem para fugir de sua vida, apenas para descobrir que a única forma de realmente viver era parar de fugir. E agora, para sempre, ela escolheria ficar. Marina observava as pessoas passando, executivos apressados, estudantes cansados, idosos aposentados, mães com filhos pequenos, e podia sentir as histórias por trás de cada rosto. Não de forma invasiva, mas com a sensibilidade que havia desenvolvido para reconhecer padrões de fuga, negação, autossacrifício excessivo, ou simplesmente o cansaço normal de viver uma vida humana. Quantos deles acham que estão presos? Ela perguntou para Carlinhos. Quantos acham que não têm escolhas? Carlinhos observou a multidão com o mesmo olhar contemplativo. Provavelmente a maioria, disse ele. Mas quantos deles estão realmente presos versus quantos apenas acham que estão? Eles se sentaram em silêncio por um momento, simplesmente existindo no espaço onde tudo havia começado, sentindo a gratidão profunda por terem encontrado uma forma de transformar suas próprias limitações em liberdade, não para si mesmos, mas para outros. Eles haviam desenvolvido técnicas para trabalhar em níveis múltiplos simultaneamente, às vezes passando meses em uma única cidade, plantando sementes de mudança que floresceriam décadas mais tarde. Havia alguém próximo que estava pronto.
Alguém cujo momento de escolha estava se aproximando. Ela e Carlinhos trocaram olhares, a conexão prateada entre eles brilhando suavemente. Nosso trabalho nunca termina, disse ela, mas não havia reclamação em sua voz, apenas declaração de fato. Nunca termina, concordou Carlinhos. Mas isso não é uma maldição, é um presente. Eles se levantaram dos bancos da estação prontos para mais uma missão, mais uma alma que precisava aprender que fuga não era liberdade, que responsabilidade não era prisão, e que às vezes a maior coragem estava em simplesmente escolher ficar. Marina olhou uma última vez para a estação onde tudo havia começado, onde duas pessoas perdidas haviam embarcado num trem impossível em busca de uma saída, apenas para descobrir que a verdadeira saída estava em parar de procurar por saídas. Ela pegou a mão de Carlinhos, sentiu a força eterna de sua conexão, e juntos eles desapareceram na multidão. Dois guardiões invisíveis guiando almas perdidas de volta para casa, não para um lugar, mas para si mesmas. Um de seus projetos mais ambiciosos havia sido em uma cidade no interior do Ceará, onde gerações de homens haviam abandonado suas famílias em busca de trabalho em outras cidades, criando uma cultura de abandono que parecia impossível de quebrar. Marina e Carlinhos passaram 2 anos lá, trabalhando não apenas com indivíduos, mas com líderes comunitários, professores e figuras religiosas, lentamente mudando a narrativa cultural de partir é necessário, para ficar e construir é heróico. O progresso era lento e às vezes quase imperceptível, mas Marina havia aprendido a ver mudança em escalas de tempo muito maiores que sua perspectiva humana anterior permitia. Ela estava pensando em termos de gerações agora, não apenas anos. Gradualmente, sua mãe havia parado de pressionar Marina sobre casamento e netos e começado a expressar um orgulho inexplicável por sua filha. Algumas almas perdidas estavam presas no extremo oposto. Pessoas que se sacrificavam tão completamente pelos outros que haviam perdido qualquer senso de si mesmas. Marina conheceu mulheres que haviam dedicado suas vidas inteiras a cuidar de familiares doentes, nunca permitindo-se qualquer vida própria. Conheceu homens que trabalhavam até a exaustão para sustentar famílias extensas, nunca tirando um dia de folga ou perseguindo qualquer sonho pessoal. Esses casos eram mais complexos que os abandoners, porque à primeira vista pareciam virtuosos. Mas Marina aprendeu a ver que autossacrifício extremo também era uma forma de fuga da responsabilidade de viver uma vida autêntica, fuga do medo de descobrir quem você realmente é quando não está constantemente servindo outros. Equilíbrio, ela disse para Carlinhos após ajudar uma enfermeira de 60 anos que nunca havia tirado férias em 30 anos. Equilíbrio é mais difícil que qualquer extremo. É mais fácil fugir completamente ou se sacrificar completamente do que encontrar o meio termo saudável. Carlinhos assentiu. Talvez seja por isso que tão poucas pessoas conseguem, disse ele. Talvez seja por isso que precisamos continuar tentando ensinar isso. Eu não sei o que você está fazendo, disse Dona Conceição numa de suas conversas telefônicas semanais. Mas eu sinto que é algo bom, algo importante. Marina nunca havia contado à mãe sobre sua verdadeira natureza e trabalho. Sabia que seria impossível de acreditar e potencialmente prejudicial. Mas ela podia ver que o amor genuíno que havia aprendido a cultivar estava se irradiando para todos os seus relacionamentos, curando feridas antigas e criando novas formas de conexão. Ela havia visitado sua mãe física e frequentemente, sempre presente, sempre atenta, sempre escolhendo ficar quando antes teria fugido. Dona Conceição estava envelhecendo, e Marina sabia que chegaria o dia em que teria que cuidar dela da mesma forma que havia cuidado de sua mãe de vidas passadas no jardim temporal. Desta vez, ela estava pronta, especialmente depois de fracassos dolorosos, como quando perderam um jovem de 19 anos para o suicídio, apesar de todos os seus esforços, ou quando uma família inteira rejeitou sua ajuda e se desintegrou completamente. Nesses momentos, Marina sentia a velha voz sussurrando em sua mente. Você poderia simplesmente ir embora. Você já fez sua parte. Você já se redimiu. A diferença agora era que ela reconhecia essa voz como o que sempre havia sido. Não sabedoria,
mas covardia disfarçada de autoproteção. Carlinhos era essencial nesses momentos, não por impedi-la de fugir, mas por lembrar-lhe de que a dor que sentia pelos fracassos era prova de sua humanidade, não de sua inadequação. A dor significa que você se importa, ele lhe dizia. E se importar é o que nos torna capazes de ajudar outros. O dia que você parar de sentir dor pelos que não conseguimos salvar, é o dia que você para de ser capaz de salvar qualquer um. Marina havia aprendido a ver sua vulnerabilidade contínua não como fraqueza, mas como a fonte de sua força. Bruno havia se tornado um dos seus maiores sucessos, e também um dos seus colaboradores mais inesperados. Depois de aprender a enfrentar sua vulnerabilidade em vez de fugir dela, ele havia se tornado um terapeuta especializado em pessoas com padrões de abandono. Ele nunca soube conscientemente sobre a natureza sobrenatural de Marina e Carlinhos, mas em algum nível profundo ele entendia que havia sido tocado por algo extraordinário. Sua prática terapêutica havia ajudado centenas de pessoas a quebrar seus próprios ciclos, criando uma rede de cura que se expandia constantemente. Marina frequentemente se perguntava se essa era a verdadeira magia do trabalho deles. Não apenas salvar almas individuais, mas ensinar essas almas a salvar outras, criando uma cadeia infinita de redenção e crescimento. O relacionamento entre Marina e Carlinhos havia evoluído para algo que transcendia categorias tradicionais de amor romântico, amizade ou parceria. Eles eram almas gêmeas no sentido mais literal. Duas consciências que haviam escolhido se fundir parcialmente para um propósito maior. A conexão prateada entre eles havia se tornado tão natural quanto respirar, permitindo que compartilhassem não apenas emoções e pensamentos, mas também força e sabedoria. Quando um deles enfrentava um caso particularmente difícil, o outro automaticamente oferecia suporte emocional e espiritual. Eles haviam aprendido a amar de uma forma que não possuía ciúme ou possessividade. Era um amor baseado em propósito compartilhado e crescimento mútuo. Ocasionalmente, encontravam outros pares como eles. Almas que haviam escolhido o mesmo caminho de serviço. E Marina sempre se surpreendia com a variedade de formas que esse tipo de amor podia assumir. Alguns eram românticos no sentido tradicional. Outros eram como irmãos. Alguns eram mentores e estudantes. O que todos compartilhavam era a escolha consciente de colocar o bem-estar de outros acima de seus próprios desejos pessoais, transformando assim seus próprios desejos em algo mais elevado e significativo. Durante esses 5 anos, Marina havia enfrentado tentações inesperadas. Uma das descobertas mais surpreendentes de Marina foi que sua própria família atual, sua mãe Dona Conceição, havia começado a sentir os efeitos de sua transformação mesmo sem saber conscientemente o que havia acontecido. O sistema de recruitment havia se tornado mais sofisticado ao longo dos anos. A natureza surpreendente do trabalho deles se manifestou quando Marina descobriu que nem todos que precisavam de ajuda eram pessoas que fugiam de responsabilidades. Em uma tarde de outubro, exatamente 5 anos após sua primeira viagem no trem fantasma, conforme o sol começou a se pôr sobre São Paulo, Marina sentiu uma mudança familiar no ar. No final, Marina compreendeu que a maior surpresa de sua jornada não havia sido descobrir a existência de trens fantasmas ou dimensões paralelas ou juízes sobrenaturais.